Olá, ótima tarde para você, bem-vinda e bem-vindo ao Visão CNN, que está no ar a partir de agora. Esta é a CNN, estamos ao vivo na TV e no YouTube também. Fica com a gente até as 4 horas da tarde, conversando sobre os principais assuntos desta terça-feira. E olha, daqui a pouco a Câmara dos Deputados vai decidir se votará hoje o projeto que limita o teto do ICMS para combustíveis e também energia elétrica. As ações da Petrobras estão em queda após o governo federal trocar a presidência da estatal mais uma vez. O Conselho da Petrobras vai começar a avaliar amanhã o nome de Caio Paes de Andrade, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro. A prévia oficial da inflação atinge o maior índice para o mês de maio, isso desde 2016. Segundo o IBGE, todos os grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram aumento nos preços, exceto a habitação, que foi influenciado pela queda de 14,09% na energia elétrica. E a cúpula do MDB tem reunião marcada para esta tarde. O tema principal é a formação de alianças para o lançamento de um nome de terceira via para a presidência da República. A senadora Simone Tebet aparece como favorita após João Dória desistir da disputa pelo PSDB. Todos os detalhes desta e outras notícias agora no Visão CNN. A gente começa então essa edição do Visão CNN movimentando a nossa reportagem. Vou direto a Brasília porque a Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje a proposta que cria um teto para cobrança de ICMS sobre combustíveis e energia também. A manhã de hoje, dessa terça-feira, foi de várias reuniões para tratar desse assunto. Vamos entender melhor como é que está a situação, se vai ou não vai essa votação agora. A Caroline Rosito está acompanhando e vai trazer os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Carol! Oi, Roberta. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, nesse momento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, segue reunido com deputados da base aliada, da base do governo. O ministro de Minas e Energia também está nesse almoço aqui na residência oficial. Ele que esteve também presente no encontro que aconteceu mais cedo, logo pela manhã, com os líderes da oposição. Na chegada aqui à residência oficial, o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros, disse que a oposição está colaborando para encaminhar, sim, essa votação hoje, na tarde de terça-feira, lá no plenário da Câmara. Os deputados se reuniram, principalmente da oposição, com Lira, saindo dizendo ali que essa é uma medida paliativa, que não são contra redução de tributos, mas querem uma discussão mais ampla sobre esse assunto, discutir outras propostas, como, por exemplo, a mudança na política de preços da Petrobras, para, de fato, ver um resultado ali, uma redução no valor dos combustíveis no bolso dos consumidores. Bom, inicialmente, para até diminuir essa resistência por parte da oposição, os deputados chegaram a sugerir algumas alterações no texto, como, por exemplo, retirar o limite da alíquota do ICMS de setores como telecomunicação e também transporte público, deixando ali o teto de 17% apenas para energia elétrica e combustíveis, para socorrer imediatamente esses setores. Mas, de acordo com o próprio autor do projeto, o deputado Danilo Forte, ele disse que não foi preciso enxugar esse texto porque os deputados entenderam a necessidade, dizendo ali que não é isso que vai resolver, que o problema é um pouco maior em relação a essa redução da carga tributária, até falando também na questão da reforma tributária. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, que esteve aqui mais cedo na residência oficial, disse aos deputados da oposição, apresentou ali uns dados, que se aprovasse a matéria, junto com outras medidas também que podem ser aplicadas pelo próprio Ministério de Minas e Energia, essa redução no custo do valor da energia elétrica pode chegar a 14%. Danilo Forte também trouxe um dado da redução do combustível variando de 9% a 12%. Então, são esses os dados que eles levaram para deputados da oposição que saíram dessa reunião, dizendo que há ali, a princípio, um consenso até esse momento em relação à aprovação do texto hoje. A gente lembra que essa sessão, Roberta, está marcada para as 2 horas da tarde, mas, claro, sempre tem um atraso, umas discussões nos bastidores, outras reuniões de líderes também devem acontecer. Se aprovada na Câmara, ela pode seguir para o Senado Federal. Por isso a gente segue acompanhando aqui de Brasília, viu? Eu volto com vocês. Tá certo, Carol. Obrigada pelas suas informações. A gente volta a conversar assim que tivermos novidades. Bom trabalho para você por aí. Deixa eu chamar nosso time do Visão para traduzir e analisar esse assunto também. Gustavo Uribe em Brasília, Leandro Rezende no Rio de Janeiro vem chegando aqui comigo. Meninos, bem-vindos, boa tarde para vocês. Vou começar pelo Uribe, que vem em sintonia aqui com a cor da minha roupa hoje, então.
Uribe, explica pra gente, qual que é a expectativa para essa votação? Estava marcada para as 2 da tarde, agora 2h06. Esse texto pode desidratar? Essa pauta pode acabar desidratando? Qual a expectativa para hoje? Boa tarde a todos, boa tarde Roberta, boa tarde Leandro. Realmente eu liguei para a Roberta hoje de manhã para combinar a cor. A gente faz isso todas as manhãs. Já no governo federal, inclusive no Congresso Nacional, há algumas combinações em curso. Uma delas em relação à desidratação desse texto. Hoje teve uma reunião hoje de manhã do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com os líderes da oposição, nomes da oposição, também incluindo Adolfo Saxida, que é o ministro de Minas e Energia. Nessa reunião falou-se da possibilidade de desidratar esse teto, ou seja, retirar telecomunicações e transporte, deixando apenas combustível e energia. Ainda assim, Danilo Forte, que é o relator dessa proposta, defende que os 4 itens sejam mantidos nesse teto do ICMS de 17%. A questão agora é saber como será essa discussão com os líderes partidários da base aliada. Essa reunião começou há pouco e deve durar agora por 1 ou 2 horas para se chegar a um acordo. Até os integrantes da oposição dizem que hoje há apoio maciço na Câmara dos Deputados para a aprovação da proposta e que, portanto, há uma expectativa de que, de fato, ela seja votada hoje, no máximo amanhã, me disse uma liderança partidária. Porque caso não seja possível chegar a um acordo hoje, joga-se a votação para amanhã, quando ainda tem quórum na Câmara dos Deputados. Mas isso não significa que o jogo está jogado. Há depois a segunda parte dessa partida, que é o Senado Federal. Lá a discussão vai ser um pouco mais profunda. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, pretende, inclusive, sentar com governadores e secretários estaduais da Fazenda para chegar ao meio termo. Ou seja, pode-se ter uma tramitação fácil na Câmara dos Deputados. No Senado Federal, não deve ser tão fácil assim. E o Leandro Rezende tem apuração para a gente em relação a esse assunto. Vou colocá-lo na conversa então. Leandro, boa tarde para você. Leandro vai falar da pressão que está sendo feita pelos prefeitos das bases eleitorais dos deputados, pressão gigantesca, justamente para que eles não aprovem esse projeto, né, Leandro? Porque do jeito que está, o Uribe traz a informação de que esse texto pode mudar, mas do jeito que ele está, o cálculo que entidades como a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional dos Prefeitos faz é de que ele vai trazer um prejuízo muito grande para os estados por conta da diminuição, da arrecadação do ICMS e também para os municípios. Por isso que desde a última sexta-feira que a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, tem encaminhado textos, relatórios para os prefeitos dos mais de 5 mil municípios do Brasil para mostrar, olha, com esse projeto a sua cidade vai ter uma perda de arrecadação bastante substantiva. Até a CNM me passou aqui os dados, de que quais são as cidades que perderiam mais com o projeto do jeito que ele está, lembrando que esse texto ainda pode sofrer alterações. No ranking, as 5 cidades que mais perderiam com a arrecadação do ICMS seriam São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Manaus e Recife. Mas não só os prefeitos dessas cidades que estão recebendo os estudos feitos pela Confederação Nacional dos Municípios. Pelo que eu conversei com fontes hoje da entidade, esses estudos estão sendo enviados para prefeitos de todos os lugares do país, para que com esses dados eles possam mobilizar deputados das suas bases eleitorais a votarem contra esse projeto. O que a Confederação Nacional dos Municípios diz é de que o prejuízo para as cidades seria uma coisa de 15 bilhões por ano. Para os estados seria, claro, maior, porque o ICMS é um imposto estadual, seria na ordem de 65 bilhões de reais por ano, somando todas as unidades da federação. E o que a CNM faz de avaliação é no sentido de que o projeto ele pode até reduzir um pouco do valor dos combustíveis, mas que a perda para estados e municípios não compensa essa redução momentânea de uma solução paliativa. Roberta. Certo, meninos, continuem aqui comigo para a gente falar sobre outros assuntos importantes dessa terça-feira também. Vamos falar agora sobre o Fórum Econômico de Davos. E a nova troca, mais uma vez, que o governo federal fez no comando da Petrobras, teve repercussão também internacional. A mudança na estatal foi tema entre os participantes do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E quem está por lá e vai contar os detalhes para a gente é o enviado especial da CNN, Fernando Nakagawa, diretor do CNN Business. Fala, Naka!
O ministro da Economia, Paulo Guedes, não quis comentar a troca de nomes na presidência da Petrobras. Nessa terça-feira, ele participou de um almoço promovido pelo Itaú Unibanco, aqui em Davos, na Suíça, onde acontece o Fórum Econômico Mundial. O ministro foi questionado sobre a troca na Petrobras na chegada do evento, mas não quis comentar o assunto, nem na entrada, nem na saída. Nesse almoço, que foi fechado à imprensa, cerca de 30 convidados do banco, são grandes clientes, grandes investidores, brasileiros e internacionais, questionaram o ministro sobre as perspectivas de crescimento da economia brasileira em 2022 e problemas como a inflação. A Petrobras, segundo Mário Mesquita, não foi tema do almoço. Segundo Mesquita, muitos estrangeiros não estariam olhando com preocupação as eleições presidenciais de outubro no Brasil, porque haveria um entendimento entre esses investidores de que, independentemente do vitorioso nas urnas em outubro, as grandes políticas econômicas não seriam alteradas ou não teriam grande alteração em um eventual novo governo a partir de janeiro do ano que vem. Eu também conversei com o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco. Ele confirmou, ele vai na mesma linha e disse que há muito interesse internacional em projetos, em investimentos no Brasil, mas para que esses planos se tornem realidade é preciso duas coisas: estabilidade e democracia. De Davos, na Suíça, Fernando Nakagawa. Valeu, Naka. Deixa eu chamar nosso Gustavo Uribe de volta também para falar sobre essa troca de comando na Petrobras, porque, Uribe, a gente acompanhou o Naka falando dessa baita repercussão, não só aqui no Brasil, o quarto presidente da estatal no governo Bolsonaro, mas também lá fora, né? Os estrangeiros, os investidores buscando por estabilidade, essa palavra tão importante para o mercado. Queria falar um pouquinho também sobre José Mauro Coelho, porque ele ficou apenas 40 dias no cargo. Mal deu tempo ali de começar a ficar mais familiarizado com a gestão da coisa, né? Que a gente sabe que leva um tempo também, e já foi tirado do cargo outra vez para uma nova troca, Uribe. É um recorde, né, Roberta? Nunca um presidente da Petrobras ficou em um período tão curto à frente da empresa estatal. E aí 2 motivos são apontados dentro do Palácio do Planalto e também no Ministério da Economia, com algumas fontes que eu conversei. Um de curto prazo e um de médio e longo prazo. Curto prazo, houve a informação de que a Bolívia diminuiu em 30% a exportação de gás natural ao Brasil. O Brasil já tinha feito um aumento, um repasse de gás natural no início deste mês, e a perspectiva é de que a compra do gás natural, que sofreu uma inflação no mundo inteiro e o Brasil teria de comprar de outro fornecedor, faria com que houvesse no Brasil um novo aumento. Isso irritou bastante o presidente Jair Bolsonaro e foi considerada a gota d'água para que ele afastasse José Coelho. Isso foi um dos pontos numa tentativa do presidente de se blindar, de atribuir a José Coelho um eventual aumento do preço do gás natural, caso ele ocorra nas próximas semanas. Então, uma estratégia eleitoral de curto prazo. Médio e longo prazo. O presidente Jair Bolsonaro foi convencido de que ele precisa retomar a pauta liberal. Aquela pauta de Paulo Guedes que acabou morrendo na praia, ficado no meio do caminho. Esse governo, por exemplo, foi eleito com uma bandeira de levar adiante as reformas estruturantes e também levar adiante uma política de privatizações. Nós só vimos até agora a questão da reforma previdenciária, que tinha sido, na verdade, encaminhada pelo governo de Michel Temer e foi aprovada com algumas declarações contrárias do presidente Jair Bolsonaro, e vimos também agora a questão da Eletrobras, da desestatização, ou seja, da capitalização. Então, que o presidente Jair Bolsonaro precisa retomar essa bandeira. É por isso que colocou 2 nomes considerados liberais de Paulo Guedes em postos estratégicos. Primeiro, Caio Paes de Andrade na Petrobras e depois Adolfo Saxida no Ministério de Minas e Energia. Então, uma tentativa do presidente de retomar essa bandeira, já que parte do eleitorado identificado com o liberalismo ficou bastante frustrada com esse comportamento do presidente Jair Bolsonaro e pelo fato dele não ter levado adiante ou não ter escutado muito o ministro Paulo Guedes. Ministro Paulo Guedes, que, segundo integrantes da campanha de Jair Bolsonaro, deve ser o principal artífice do programa econômico de reeleição do presidente Jair Bolsonaro neste ano. Pois é, e Uribe, ainda sobre esse assunto, tem uma apuração sua lá no nosso site, né? Falando, você tocou até em estratégia eleitoral, porque a questão principal é a seguinte: todas essas trocas, mas combustível continua com valor alto, o preço do barril de petróleo lá em cima também, e o governo federal já estaria analisando outros mecanismos para tentar amenizar a situação ou segurar a situação durante um tempo, né? Durante aproximadamente 3 meses, é isso?
É isso mesmo, Roberto. É uma alternativa que está sendo estudada, mas ainda não se chegou ao bom termo para levá-la adiante. Seria um período de 3 meses, um congelamento do preço então, dos combustíveis. Você teria um aumento, então, no mês de maio, junho, julho, agosto, e aí poderia ter um novo aumento em setembro. O grande problema dessa alternativa, que não é nova, é antiga. Desde Castelo Branco, o primeiro presidente da Petrobras da gestão Jair Bolsonaro, já se pensava nisso, até para dar uma previsibilidade maior ao processo e também para que não haja tantas instabilidades do repasse de preços. O grande problema é que, por exemplo, no último aumento do diesel, um dos argumentos da Petrobras foi o perigo de escassez, ou seja, se aumentou o preço para que diminua a demanda e assim você não tenha o desabastecimento do diesel no país. Essa alternativa deixaria o país sob o risco de ter desabastecimento, já que você não poderia ter nenhum mecanismo de repasse de preços para diminuir a demanda do produto. E há uma outra questão. Essa alternativa é uma espécie de mudança na política de preços da Petrobras. Então você precisaria de uma autorização do Conselho de Administração da empresa. E é uma alternativa, então, que você precisaria do papel de Caio Paes de Andrade como novo presidente da empresa. Claro, novo presidente indicado, precisa ser aprovado pela Assembleia de Administração da Petrobras, mas que ele teria de fazer um trabalho de convencimento. E há uma outra questão que também é salientada por alguns especialistas na área, que caso você tenha uma interferência dos preços que gere um prejuízo na Petrobras, aquele acionista majoritário, no caso o governo federal, teria de compensar o prejuízo. Aí a gente está falando de recursos do Tesouro Nacional. Isso é previsto na lei das estatais. Então é uma alternativa pensada pelo governo. Fontes do Ministério da Economia me disseram que, na verdade, não seria uma interferência na política de preços da Petrobras, mas apenas uma previsibilidade maior, mas sim, é uma espécie de mudança que teria de passar pelo Conselho de Administração da Petrobras. Então é uma luz no fim do túnel nas discussões que o governo federal tem feito para tentar evitar novos repasses automáticos e em curto prazo do aumento dos combustíveis. O Leandro Rezende, vou colocá-lo na conversa também, porque ele conversou com vários analistas sobre mais essa troca sendo feita numa empresa com porte da Petrobras, né, Leandro? O que você ouviu? Vamos lá, Roberta. Primeiro, essa troca ocorre num cenário de ano eleitoral em que o presidente precisa dar alguma resposta para os seus eleitores, para tentar vencer a eleição de 2022, no sentido de que está fazendo algo para tentar reduzir o preço dos combustíveis. Essa é a grande preocupação do eleitor brasileiro. Então, a gente, claro, precisa acompanhar daqui para frente como é que essa troca vai se dar, mas não pode perder esse plano de fundo principal, que são as eleições. As pesquisas têm mostrado que é a grande preocupação no brasileiro é a alta dos preços de uma forma geral e dos combustíveis de forma particular. Eu conversei com ex-diretores da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, para tentar situar essas trocas. A gente está indo para o terceiro presidente já da Petrobras no governo do presidente Bolsonaro, numa perspectiva um pouco mais histórica. E a avaliação que eu colhi desses ex-diretores é a seguinte: primeiro, que o Brasil viveu um período de estabilidade econômica bastante grande, um período que foi ali quebrado durante o governo Dilma Rousseff, quando a inflação começa a avançar e a questão dos combustíveis se torna um problema de fato durante o governo Michel Temer com a greve dos caminhoneiros. O problema foi resolvido àquela altura com o subsídio dado para os caminhoneiros na questão do diesel, mas agora o cenário, a conjuntura, não há um paralelo possível de ser feito. Foi isso que eu consegui extrair dos ex-diretores da ANP com quem eu conversei, que obviamente entendem muito do tema do petróleo, mas a conjuntura que o Brasil está vivendo agora, ela é bastante singular, no sentido de o país ter uma inflação alta, estar com o real desvalorizado e num contexto de guerra na Ucrânia que certamente afeta o Brasil, afeta o restante do mundo e afeta o preço do combustível também. O aumento já está puxadíssimo, né, Leandro? Para resumir, e ainda vem mais uma troca em uma empresa com o peso da Petrobras. Bom, a gente tem agora uma outra notícia. O presidente Jair Bolsonaro recorreu da decisão do ministro Toffoli e pediu que aquela notícia crime contra o ministro Alexandre de Moraes seja encaminhada à PGR. O presidente Jair Bolsonaro, então, apresentou hoje, nesta terça-feira, um recurso contra aquela decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que aconteceu na semana passada, negando a notícia-crime apresentada pelo presidente contra o ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que Bolsonaro acusa Moraes de abuso de autoridade. No recurso apresentado hoje, a defesa de Bolsonaro argumenta que o pedido de investigação deveria ter sido encaminhado à Procuradoria-Geral da República, em vez de ter sido arquivado imediatamente
como foi feito por Toffoli. A defesa do presidente pede que, caso a decisão não seja revista, que o recurso seja levado ao plenário do STF para que todos os ministros se manifestem sobre o assunto. A informação é dos jornalistas da CNN, Gabriel Hirabarrasi e Gabriela Coelho. Deixa eu chamar nosso time de volta, então, Gustavo Uribe e Leandro Rezende, para a gente analisar mais essa movimentação do presidente Jair Bolsonaro, de uma movimentação mais uma tensa entre os poderes em relação ao Supremo Tribunal Federal. Gustavo Uribe, a gente sabe que essa notícia-crime não teria chance de andar no Supremo Tribunal Federal. É o que os analistas vêm explicando. Por que, então, mais essa movimentação do presidente? É uma tentativa de gerar novo fato. O próprio presidente recorreu à Procuradoria-Geral da República e a informação que a gente tem por Basília Rodrigues e também por Carolina Brígido é que o próprio PGR Augusto Aras já salientou e já sinalizou que não deve levar adiante, não deve ser a favor de uma investigação em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Agora o que o presidente Jair Bolsonaro tenta é levar ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Uma grande expectativa é de que, na verdade, essa notícia-crime caísse em alguns dos ministros indicados pela gestão, pelo presidente Jair Bolsonaro, como Nunes Marques ou André Mendonça. Acabou caindo em Dias Toffoli, que foi aquele que era presidente da corte quando foi aberto o inquérito das fake news. Então, obviamente, não iria adiante. O que se diz é que, novamente, o presidente Jair Bolsonaro quer criar um fato político e quer também que tenha um certo apoio dentro de uma votação no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas a chance disso vingar é muito pequena. O que a gente tem visto é mais uma estratégia política do que jurídica. É o presidente Jair Bolsonaro querer transformar Alexandre de Moraes numa espécie de algoz do governo dele em ano eleitoral, ou seja, aquele que, caso o presidente Jair Bolsonaro seja derrotado nas eleições deste ano, tem um culpado, alguém que teria eventualmente sido responsável pela fraude do processo eleitoral. Além disso, isso gera engajamento. Eu conversando com alguns integrantes do Palácio Planalto que trabalham na área do gabinete de mídias digitais, eles dizem que todos esses passos do presidente geram engajamento, ou seja, fazem com que aqueles eleitores bolsonaristas que não defendiam tanto o governo nos últimos dias voltem a defender. E eles acreditam que essa defesa enfática possa virar votos naqueles eleitores indecisos. Então, é uma estratégia política e o presidente tenta subir um degrau e novamente dobrar a aposta justamente para continuar com seu apoio político no setor mais conservador, no setor considerado mais radical do bolsonarismo. Ô Leandro, eu acho importante a gente lembrar um pouquinho sobre essa decisão do Toffoli da semana passada, negando essa notícia-crime, já que agora está sendo usado esse argumento específico, né, do presidente Jair Bolsonaro. Olá, Roberta. Primeiro, o presidente, enfim, apesar de não haver espaço aí para que essa notícia-crime ande, né, ele tem o direito de recorrer. Estamos, né, no processo legal, ele tem essa possibilidade de recorrer a uma decisão e, nesse sentido, tudo vai bem. Mas é importante a gente lembrar da decisão do Toffoli, do que nos traz ali o ministro do STF, né? Nessa decisão que rejeitou a notícia-crime, o Toffoli deixa claro que não vê conduta criminosa do ministro Alexandre de Moraes. Ele diz que o fato do Alexandre de Moraes ser o relator do inquérito das fake news, e aqui eu abro aspas, não é motivo para concluir que o ministro Alexandre de Moraes teria algum interesse específico nesse inquérito, frase do ministro Dias Toffoli na sua decisão. E é uma frase que ficou bastante marcada na semana passada, quando o ministro Toffoli diz que o Estado Democrático de Direito, ele impõe a todos nós, né, deveres e obrigações. E o ministro diz ali a frase que ficou bastante marcada na semana passada, no sentido de que um juiz não pode ser transformado em réu pelo simples fato de ser juiz. O Toffoli também diz que a maior parte do que diz o presidente Jair Bolsonaro nessa notícia-crime deveria ser uma matéria de defesa, né? No sentido de que o presidente deveria apresentar isso como petições de defesa, da sua defesa nos inquéritos a que ele responde lá no Supremo Tribunal Federal, incluindo o próprio inquérito das fake news. O ministro Alexandre de Moraes incluiu o presidente Jair Bolsonaro como um dos investigados nesse inquérito que já está aí há bastante tempo tramitando lá no STF, Roberta. Vamos seguir acompanhando mais esse capítulo da tensão entre os poderes. Leandro Uribe, volto a conversar com vocês já sobre outros assuntos também.
Daqui a pouquinho você vai ver aqui no Visão CNN que o ex-juiz Sérgio Moro virou réu em uma ação que pede a condenação dele por supostos prejuízos causados à Petrobras e à economia brasileira durante a Operação Lava Jato. Agora são 2h26. Visão CNN volta já já. Estamos de volta com o Visão CNN desta terça-feira. Vamos falar agora sobre o ex-juiz Sérgio Moro, que virou réu em uma ação que pede a condenação dele por supostos prejuízos causados à Petrobras e à economia brasileira durante a Operação Lava Jato. Moro classificou a ação, que foi apresentada por deputados do PT, como risível, e o repórter Pedro Teixeira, em Brasília, tem as informações ao vivo pra gente. Oi, Pedro, boa tarde. Tudo bem, Roberta? Uma excelente tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Visão CNN. Essa ação foi apresentada no último dia 27 de abril e ela foi enviada à 2ª Vara Federal Civil de Brasília. Bom, esses parlamentares do PT e também advogados pedem que o ex-juiz Sérgio Moro seja condenado a ressarcir os cofres públicos por alegados prejuízos causados à Petrobras e também à economia brasileira por conta da atuação do ex-juiz na Operação Lava Jato. Bom, os petistas não estipularam o valor de indenização que deve ser pago. Quem recebeu esta ação apresentada na Vara Civil aqui de Brasília foi o juiz federal Charles Renaud Frazão de Moraes. Inclusive, ele pediu a manifestação do Ministério Público neste contexto e também agora fica no aguardo, evidentemente, da manifestação dos advogados de defesa do ex-juiz e também ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. A gente entrou em contato com o Moro para que ele pudesse se manifestar sobre esta decisão que acaba tornando ele réu nesta ação apresentada por parlamentares do PT, e ele enviou uma nota que diz o seguinte, olha, abre aspas, a ação popular proposta por membros do PT contra mim é risível. Assim que citado, me defenderei. A decisão do juiz de citar-me não envolve qualquer juízo de valor sobre a ação. Todo mundo sabe que o que prejudica a economia é a corrupção e não o combate a ela. A inversão de valores é completa. Em 2022, o PT quer, como disse Geraldo Alckmin, não só voltar à cena do crime, mas também culpar aqueles que se opuseram aos esquemas de corrupção da era petista. Fecha aspas, portanto, decisão importante que acaba tornando o ex-juiz Sérgio Moro réu em um processo que tramita na Vara Civil aqui de Brasília. Eu volto com vocês. Isso, Pedro, e a gente, claro, vai seguir acompanhando. Bom trabalho para você aí em Brasília. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje esperar que Sérgio Moro tenha o direito de defesa e a presunção de inocência que ele, Lula, disse não ter tido em seu julgamento conduzido pelo então ex-juiz. Procurado pela CNN, o ex-juiz da Lava Jato disse hoje que o ex-presidente Lula tentou monopolizar a atenção do STF desde o que o PT passou a ser alvo de denúncias e inquéritos de corrupção. Gustavo Uribe, volta para cá para a gente falar então sobre essa notícia. Conta para a gente como é que está a repercussão por aí. É muito negativa, pelo menos dentro do grupo de Sérgio Moro e também no Palácio do Planalto, viu, Roberta? Há uma avaliação de que essa ação vem no objetivo justamente de construir um discurso da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dos abusos da Operação Lava Jato. Já houve aquilo que foi chamado do cancelamento, né, das acusações e das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não foi inocentado, mas aí acabaram sendo canceladas aquelas penas e agora também construir na Justiça uma narrativa de que, na verdade, aqueles esquemas de corrupção, ele, na verdade, acabou causando prejuízos ao país. É uma tentativa do ex-presidente se blindar. A campanha de Jair Bolsonaro e também a campanha da Terceira Via já se prepara para usar como um dos principais calcanhares de Aquiles do PT
o Petrolão, ou seja, a Operação Lava Jato e as denúncias de corrupção envolvendo a Petrobras. Então, uma tentativa prévia do PT se vacinar sobre essas acusações. Resta saber se realmente vai colar esse discurso. A gente viu que na campanha deste ano a preocupação da população brasileira é um pouco diferente. A campanha de 2018 era a corrupção, era o principal fator citado. As pesquisas hoje mostram a economia, a questão da inflação. E o atual governo deve utilizar ainda da bandeira da corrupção para tentar fazer um contraponto de um calcanhar de Aquiles, que é do atual governo, que é o cenário econômico bastante pessimista, com a inflação alta, com a diminuição da renda do brasileiro, com a miséria da população mais pobre. Então é uma tentativa do PT de conseguir construir esse discurso e aí quando ele for colocado na parede durante o debate eleitoral, ter um argumento. Inclusive Sérgio Moro é réu em um processo, inclusive as acusações, as condenações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabaram sendo canceladas. Então é mais um passo aí do PT nesse debate eleitoral. É importante a gente entender esses vários ingredientes que vão formar o contexto eleitoral desse ano. Leandro Rezende, no sentido do que disse o Uribe agora sobre a Operação Lava Jato, também dominando os debates eleitorais até outubro, né? O legado da Operação Lava Jato, a gente sabe, vai ser um dos pontos mais discutidos pela campanha eleitoral. E aí essa resposta que o ex-juiz Sérgio Moro deu a essa ação também já traz um pouquinho do tom que será usado até lá. Pois é, Roberto, eu recebi também a resposta aqui do que o time, né, do ex-juiz Sérgio Moro enviou depois dessa decisão da Justiça de torná-lo réu nessa ação movida por um grupo de advogados, do grupo lá Prerrogativas, tem a participação de deputados do PT também, e essa nota, ela traz um pouco do que os adversários do ex-presidente Lula vão procurar e muito usar contra ele nas eleições, que são frases antigas de Geraldo Alckmin falando sobre o seu agora novo aliado. Na resposta que distribuiu, e publicou nas suas redes sociais, o ex-juiz Sérgio Moro lembra de uma frase do Geraldo Alckmin quando ele assumiu a presidência do PSDB em 2017. A frase ali dizia que Lula quer voltar à cena do crime. O Moro escreveu isso hoje na sua resposta a essa ação e foi uma fala do Alckmin lá em 2017, quando ele assumiu a presidência do PSDB. Quer dizer, é algo que os adversários do ex-presidente Lula e agora do ex-governador Geraldo Alckmin vão usar bastante. Frases, momentos em que os dois se atacaram, para sugerir que essa aliança não é convincente. Já fica claro aí um tom que o Moro vai adotar na campanha, por mais que ele não seja candidato mais à presidência da República, certamente é uma voz que vai ecoar bastante durante a campanha eleitoral. E aí, do outro lado, eu troquei mensagem também com o Fernando Fernandes, que é um dos advogados que subscrevem, esse processo contra o ex-juiz Sérgio Moro, que moveu essa ação contra o ex-juiz Sérgio Moro. E o que ele passou de posicionamento é de que outras ações ainda serão feitas contra o ex-juiz no sentido de buscar o que o Fernando Fernandes e esse grupo de advogados chama de necessárias reparações pela ação do ex-juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Então, certamente, Roberto, esse é um tema que não vai sair do nosso radar tão cedo, O legado da Lava Jato, a operação que formalmente foi extinta, a Força-Tarefa lá de Curitiba foi extinta, a do Rio de Janeiro também foi extinta, essas duas forças-tarefas, tinha de São Paulo também, mas Curitiba e Rio de Janeiro produziram dividendos bastante substantivos no combate à corrupção, mas a estrutura formal, força-tarefa da Operação Lava Jato não existe mais, aconteceu durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Certamente que o legado da Operação Lava Jato é um dos temas principais da campanha de 2022 e os argumentos, o Uribe também passou um pouco por isso, já estão sendo colocados aí na mesa, Quando a campanha começar, vai ter muita peça aí circulando na televisão, no rádio, nas redes sociais, lembrando essa operação, sem dúvida, a mais marcante dos últimos anos aqui no nosso país. Com certeza. E, aliás, ainda sobre o ex-juiz Sérgio Moro, a Procuradoria Eleitoral de São Paulo não vê ilegalidade na mudança de domicílio eleitoral de Sérgio Moro. Segundo essa manifestação do próprio órgão, Moro comprovou não apenas ter um endereço na capital paulista, como também laços afetivos com a cidade. Em nota, Moro disse o seguinte, abre aspas, "Fico feliz pela análise técnica realizada pelo Ministério Público Eleitoral. Foi desmascarada a manobra eleitoral do PT,
que me teme como candidato em São Paulo. Fecha aspas. A ação, movida pelo Partido dos Trabalhadores, ainda será julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral e questiona exatamente a mudança de domicílio do ex-juiz Sérgio Moro. Agora, 2h39, você já deve ter visto por aqui. CNN Brasil está lançando uma nova campanha para reforçar o compromisso da empresa com a verdade. A assinatura já conhecida por todos, a maior do mundo, líder em independência, agora será substituída pelo novo posicionamento da CNN, que se consolidou como uma produtora de conteúdo com presença cada vez mais forte em todas as plataformas. Veja só. O que é a verdade? Por definição, é aquilo que está associado aos fatos, à realidade. Mas nas relações humanas, esse cenário pode ser diferente. E em qualquer contexto, por mais complexo que possa ser, o papel de quem trabalha com a notícia, a imprensa imparcial e confiável, é revelar aquilo que é um fato. Em um momento em que o mundo vive o boom da informação, da comunicação e da vida digital, a CNN Brasil reforça ainda mais o compromisso da empresa com um jornalismo sério e que busca sempre a verdade. O presidente russo, Vladimir Putin, discursa e afirma que não vai invadir a Ucrânia. В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Mas a realidade é outra. A CNN apresenta uma nova campanha com uma mensagem de peso e uma nova assinatura. A ideia é mostrar ao público uma mensagem associada ao funcionamento de um polígrafo, aquele aparelho que é usado para identificar informações falsas. A campanha foi idealizada pela agência Almap BBDO, uma das mais conceituadas do mundo. A CNN entendeu que esse era o momento de fazer, de fato, uma campanha de posicionamento. E vai estar na TV, no rádio, nas plataformas digitais e espalhada por vários pontos das grandes cidades, como aeroportos e estações de metrô. E foi pensada mesmo para impactar. Que as pessoas precisam passar a consumir um conteúdo em que elas acreditam, né? Em que tenham uma curacidade, que tenham de fato um compromisso com a verdade. Quem vive a rotina de jornais está sempre aqui, do lado de dentro da redação. Mas os nossos olhos estão sempre nas pessoas, ali do lado de fora, na rua. E essa nova campanha chega em um momento decisivo para o país. Neste ano, além de outros importantes cargos, os brasileiros vão votar para presidente da República. Neste cenário, o trabalho das empresas de comunicação vai ficar em completa evidência. E o objetivo da CNN é intensificar o princípio básico do foco na notícia e na imparcialidade. Ser imparcial hoje é você dizer para as pessoas, entregar para as pessoas apenas os fatos. Muitas vezes elas não vão gostar do que a CNN vai dizer. Mas a CNN sabe que está no caminho certo, a CNN sabe que está entregando às pessoas apenas os fatos, fazendo apenas jornalismo. Esse nosso fazer jornalismo todos os dias aqui na CNN é de uma inquietude danada, sabe? Porque a gente faz todos os dias o nosso trabalho pensando em como fazer o mesmo, mas que seja de um jeito diferente. E a gente também pensa muito na maneira como você vai receber toda essa notícia, porque notícia é feita de informação que gera sentimento, né? Em quem assiste, gera muito debate também. E a gente vive essa atmosfera dessa construção dos jornais desde o primeiro dia. Quando a gente estreou em março de 2020, a nossa alegria era poder contar para você que a maior do mundo estava agora no Brasil. E lá fomos nós, todos os dias, juntos, pela televisão, pela internet, pelo celular, compreendendo cada vez mais a importância de ser líder em independência. Quanta tela, hein? Quanta informação.
É um mundo tão plural, né? Tão cheio de notícia e essa nossa ansiedade, essa nossa inquietude de querer saber de tudo o tempo inteiro. Mas eu te digo um negocinho, nem se preocupa, viu? Aqui na CNN é você por dentro de tudo. A partir de agora, essa é a nova assinatura da CNN em todas as plataformas. Você por dentro de tudo. Credibilidade, imparcialidade e compromisso com a verdade. Agora, você está ainda mais próximo da gente. Nos nossos jornais e nos conteúdos que vão além da notícia. A CNN já é reconhecida pela sua qualidade e credibilidade na produção de hard news. Eu acho que esse slogan chega agora para posicionar a empresa também como uma produtora de soft news. Programas como a Prioli, Universo Carnal, Entre Mundos com Pedro Andrade e mais recentemente a estreia de Olhares Brasileiros com a Bíblia Diniz chegam para mostrar que a gente entrou com tudo nesse mercado. E que está em todas as plataformas. E acredite, a audiência da CNN já é maior no digital do que na própria televisão. A nossa missão é facilitar a vida de quem consome a CNN, seja pela TV, pelo rádio, pelas redes sociais ou pelas plataformas digitais. O importante é que o nosso conteúdo esteja acessível para quem quer assistir, ouvir, ler ou seguir a gente. E o caminho trilhado pela CNN junto ao público nesses mais de 2 anos também é reconhecido pelo mercado. A empresa se mantém como uma das mais desejadas pelas marcas que querem se associar a um conteúdo relevante e qualificado. As marcas procuram a CNN pelo jeito que a CNN se coloca no mercado. Você ser um porto seguro, você vender credibilidade, e é muito difícil encontrar isso no mercado, faz as marcas terem total tranquilidade em anunciarem com a gente. Coberturas históricas. A pandemia do novo coronavírus tem causado uma corrida por produtos básicos. Vamos, em primeiro lugar, às manchetes, os fatos. Joe Biden é o presidente. Um mês após a invasão da Rússia, mais de 3.600.000 pessoas fugiram da Ucrânia. Muriel, você está me ouvindo? Eu acabei de ouvir outra explosão aqui. Emmanuel Macron foi reeleito para mais 5 anos de mandato. É a consolidação da CNN como uma das mais importantes produtoras de conteúdo do país. Durante esses 2 anos, a CNN se apresentou, então, como líder de independência, como a maior do mundo, e agora a gente passa para uma nova fase, onde a gente traz você que consome a CNN, você que faz a CNN, para próximo da marca. Nós temos uma eleição presidencial super importante, nós temos desafios econômicos, não só no Brasil, como no mundo todo. A gente tem uma pandemia que assim, começa a perder força, mas ela ainda está presente. E eu acho que essa campanha da CNN, que se inicia hoje, reflete tudo isso. Reflete tudo isso e reflete os princípios e os valores da CNN. E continue com a gente, porque agora você já sabe. Aqui na CNN é você por dentro de tudo. E olha, lá no nosso site dá para você conhecer o manifesto que deu origem à campanha de jornalismo e também à nossa nova assinatura. Ali estão todos os compromissos da CNN com você e com o Brasil. Vamos ver agora então a nova campanha completa. В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. И мы считаем важным, чтобы этим правом выбора могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Agora 2h48, vamos ao Push CNN para você. A
A Receita Federal disponibiliza a partir de hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022. Mais de 6 bilhões de reais serão restituídos a pouco mais de 3 milhões de contribuintes. Os recursos serão depositados no dia 31 de maio, que também é o último dia para a entrega da declaração do Imposto de Renda. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi transferido de presídio mais uma vez. Agora ele está no grupamento especial prisional do Corpo de Bombeiros, na zona norte da capital fluminense. A decisão da Justiça foi motivada pelo fato de a antiga prisão não contar com procedimentos padrões, como atendimento de saúde e revista de visitantes. A intenção de consumo das famílias no Brasil alcançou 79,5 pontos em maio deste ano. É o maior nível para o indicador desde maio de 2020. O levantamento foi divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. E, de acordo com a pesquisa, o resultado é influenciado pelo avanço do otimismo das famílias com menor renda. O Airbnb vai encerrar os negócios na China a partir do dia 30 de julho deste ano. A empresa de aluguel por temporada informou que optou por sair do mercado chinês, assim como uma longa lista de outras plataformas de internet ocidentais. O Airbnb fez o anúncio por meio de sua conta oficial, sem detalhar as razões. E a Moderna está testando potenciais vacinas contra a varíola dos macacos. Os ensaios pré-clínicos acontecem à medida em que a doença se espalha na Europa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o novo surto é controlável. Daqui a pouquinho você vai ver aqui no Visão CNN que as ações da Petrobras caem na Bolsa de Valores após o governo federal anunciar uma nova troca de comando na estatal. E o conselho da estatal, aliás, vai se reunir amanhã, quarta-feira, para avaliar o novo indicado de Bolsonaro. Voltamos já. Estamos de volta com Visão CNN desta terça-feira. Olha, começaram hoje, as consultas ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022. Essa etapa vai contemplar os contribuintes com prioridade legal, como idosos e também deficientes. Vamos movimentar nossa reportagem. Matheus Meirelles, em São Paulo, tem mais informações ao vivo pra gente. Oi, Matheus. Oi, Roberta. Boa tarde a você, a todos que acompanham o Visão. Pois é, são quase 3.384.000 contribuintes que estão sendo priorizados e podem verificar, então, se há lotes disponíveis hoje, a partir de hoje, lotes de exercícios anteriores. São pessoas idosas, pessoas com deficiência ou com moléstia grave que podem, então, verificar essa possibilidade de receber uma restituição. Ao todo, serão creditados neste primeiro lote 6 bilhões e 300 milhões de reais, isso no dia 31 de maio. Ao todo são 5 lotes de maio até setembro. O segundo lote será pago no dia 30 de junho, o terceiro no dia 29 de julho, o quarto em 31 de agosto e o quinto no dia 30 de setembro. E a novidade da restituição nesse ano é que existe a possibilidade do contribuinte receber a restituição por meio do Pix, assim como também fazer o pagamento do DARF, que é aquele documento de arrecadação de receitas federais, que também poderá ser feito esse pagamento por meio de Pix. E quem ainda não enviou a declaração de imposto de renda, o prazo está acabando, isso depois de 2 adiamentos. O prazo vai até o dia 31 de maio, então quem ainda não entregou essa declaração de imposto de renda precisa estar atento, preencher o quanto antes para evitar cair na malha fina. Volto com você. Exatamente, está acabando o prazo, né, Matheus? Tem essa semana e só o comecinho da próxima para quem ainda não entregou a declaração do imposto de renda. Obrigada, Matheus. Bom trabalho para você em São Paulo. O Conselho da Petrobras vai se reunir amanhã, quarta-feira, para avaliar o novo indicado de Bolsonaro à presidência da estatal. E segundo fontes do alto escalão da companhia, que foram ouvidos pela CNN, esse processo de aprovação do nome de Caio Paes de Andrade pode levar cerca de 45 dias para se concretizar.
Quem tem os detalhes pra gente é o Pedro Duran, que está ao vivo no Rio de Janeiro. Oi, Pedro, boa tarde para você, bem-vindo com essa gravata bonita hoje, hein? Inclusive, dá pra gente fazer uma comparação, o prazo... Tudo novo de novo. O prazo para avaliar esse novo nome da Petrobras é maior do que o número de dias que o presidente que está saindo ficou na estatal, Pedro. Você falou da minha gravata, eu fiquei animado e te cortei aí, Roberta. Desculpa, mas é um prazo maior porque José Mauro Coelho está completando 40 dias à frente da companhia e provavelmente terá mais 45 pela frente até que de fato deixe o cargo por conta de todos os trâmites que são necessários para que isso aconteça, né? Boa tarde para você, para quem acompanha o Visão CNN. É mais do mesmo, tudo novo de novo, uma troca na estatal que já teve com José Mauro Coelho 3 presidentes na gestão do presidente Jair Bolsonaro e parte agora para o 4º presidente em 4 anos. É bom lembrar que, muito embora o governo tenha dito agradecido José Mauro Coelho pelo tempo à frente da companhia e exaltado as formações, as virtudes de Caio Paes de Andrade, que foi o indicado, né? Ele que é comunicador social, passou por Harvard, pela Duke University, eles falam lá na nota do preço dos combustíveis, que há um momento em que é preciso proteger o trabalhador brasileiro, falam sobre a renda do brasileiro e, de fato, mencionam o preço dos combustíveis. Foi visto como uma prova de fogo para José Mauro Coelho o aumento do diesel de 8,8% que aconteceu semanas atrás. Isso impactou o mercado, isso desagradou o governo federal, isso fez com que, de fato, eles tivessem a compreensão de que ele não seguiria uma política de preço diferente daquela que a companhia já vinha fazendo nas gestões anteriores. Justamente por isso, a troca do ministro Bento Albuquerque por Adolfo Saxida, o ministro de Minas e Energia, é quem indica o presidente da Petrobras, acabou culminando também agora na mudança do presidente da Petrobras. Ainda vai ter um tempo longo pela frente. A Paula Martini, nossa analista, e o Stefano Salles, nosso produtor, conversaram hoje pela manhã com fontes da companhia que dão conta de 45 dias para que, de fato, o bastão seja passado para o próximo presidente, porque você tem 30 dias mínimos, né, legais para a convocação da Assembleia Geral Extraordinária e você tem todo aquele trâmite que a gente já conhece. Depois da Assembleia, ele precisa ser empossado como conselheiro, o conselho é reunido e depois, na reunião do conselho, eles votam no presidente, depois tem uma nova posse para presidente. Então, esse processo todo no cálculo desses dirigentes da Petrobras e também de fontes do alto escalão da companhia que o Stefano e a Paula conversaram é de 45 dias. É importante a gente dizer também, Roberta, que no meio dessa história toda, José Mauro Coelho fez muito pouca coisa. Ele não conseguiu, de fato, implementar grandes políticas ali na Petrobras, mas ele vinha fazendo uma série de postagens e também de falas públicas falando sobre a importância da comunicação da Petrobras com o mercado, mas mantendo-se naquela linha do preço de paridade internacional, que é o preço de mercado, o preço alinhado ao exterior. O fato é que a gente já tem, nesse momento, uma defasagem da gasolina bastante consistente e que isso vai ser uma pedra no sapato do próximo presidente da Petrobras quando José Mauro Coelho sair, se o próprio José Mauro não decidir aumentar de novo o combustível ainda na sua gestão. Porque essa defasagem, dependendo da volatilidade dos preços internacionais, do dólar, do petróleo, da guerra da Ucrânia, ela pode ficar ainda mais elástica e pode acabar comprometendo os planos do próximo presidente da Petrobras. José Mauro Coelho era muito ligado a Bento Albuquerque, até se emocionou para poder falar sobre ele quando teve a cerimônia de posse aqui na Petrobras, enquanto o novo presidente, que foi indicado pelo governo, é mais ligado ao time de Paulo Guedes. Roberta? Tá certo, Pedro. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você por aí. Vamos saber mais sobre o novo indicado para comandar a Petrobras? Quem vai trazer detalhes para a gente é o Kenzo Matida. Oi, Kenzo. Olá, Roberta. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Vamos detalhar então um pouco mais do currículo de Caio Mário Paes de Andrade. Ele está na iniciativa pública desde 2019, né? Ele é o atual secretário de desburocratização do Ministério da Economia. Antes, ele foi diretor-presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados, a empresa de tecnologia da informação que é vinculada à pasta da Economia, né? Ele também é membro do Conselho de Administração da Embrapa e também da Pré-Sal Petróleo S.A. Paes de Andrade é formado em Comunicação Social pela Universidade Paulista, pós-graduado em Administração e Gestão pela Universidade de Harvard e tem mestrado também em Administração de Empresas pela Universidade Duke,
também nos Estados Unidos. Na área social, ele fundou o Instituto Fazer Acontecer, a organização com foco na transformação social de crianças e adolescentes do semiárido baiano, com base no esporte. Roberta. Que alguns especialistas têm questionado é que ele não teria experiência direta na área para assumir a presidência da Petrobras. Vamos acompanhar. Kenzo, obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Hora do nosso especialista CNN. As ações da Petrobras apresentam queda na Bolsa de Valores após o governo federal anunciar uma nova troca no comando da estatal, como a gente estava falando. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o nosso especialista CNN, o economista Alexandre Schwartzman. Já aqui na nossa programação a gente vai falar mais então sobre os reflexos para as ações da Petrobras. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro quer que o Supremo Tribunal reveja o pedido de investigação apresentado por ele contra o ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro, lembrando, acusa Moraes de abuso de autoridade. A gente trouxe a informação agora há pouco aqui no Visão CNN, mas agora eu vou fazer conexão com o Theo Cury, nosso repórter que está ao vivo em Brasília e tem todas as informações. Oi, Theo! Oi, Roberta, boa tarde para você, uma ótima tarde para quem nos acompanha. Tudo começou na semana passada, quando a defesa do presidente Jair Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal, apresentando uma notícia-crime contra o ministro Alexandre de Moraes, que é relator de várias investigações lá no Supremo Tribunal Federal, inclusive investigações que miram o presidente Jair Bolsonaro. E a defesa de Bolsonaro alegou que o ministro comete abuso de autoridade ao ser o relator, ao ser o responsável por essas investigações lá no Supremo Tribunal Federal. Quem foi escolhido relator dessa notícia-crime que foi apresentada pela defesa do presidente foi o ministro Dias Toffoli. Assim que ele recebeu essa notícia-crime apresentada pela defesa do presidente, ele arquivou o caso, disse que não tinha indícios mínimos que comprovassem o crime de abuso de autoridade pelo ministro Alexandre de Moraes ao ser relator, ao ser responsável por esses casos envolvendo o presidente Jair Bolsonaro lá no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, passada uma semana de tudo isso que aconteceu, a defesa do presidente, que já havia acionado, além do Supremo, também a Procuradoria-Geral da República, pedindo uma investigação contra Alexandre de Moraes por abuso de autoridade, agora a defesa do presidente Jair Bolsonaro recorreu da decisão de arquivar do ministro Dias Toffoli. A defesa pede que Dias Toffoli reconsidere a decisão dele e mande essa notícia-crime para a Procuradoria-Geral da República ou, caso ele não revise, caso ele não mude a decisão dele de arquivar o caso, que ele mande essa discussão para o plenário do Supremo Tribunal Federal, para que não só um ministro, mas que os 11 ministros da Corte juntos possam analisar esse pedido feito pela defesa do presidente Jair Bolsonaro. Então, esse caso agora volta para o gabinete do ministro Dias Toffoli, ao mesmo tempo em que a gente espera também um posicionamento do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que, como eu disse, na semana passada também foi acionado pela defesa do presidente Jair Bolsonaro sobre essa notícia-crime de abuso de autoridade do ministro Alexandre de Moraes. Então, a bola agora com Dias Toffoli para ver se ele revisa, se ele muda a decisão que ele tomou e manda para a Procuradoria-Geral da República ou se ele manda para o plenário para que todos os ministros decidam juntos ou, e do outro lado, uma manifestação ainda que é aguardada do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Obviamente, a gente vai seguir acompanhando e ao longo da programação a gente traz atualizações desse caso. Eu volto com você. Perfeito, Theo. Obrigada pelas suas informações. Vamos seguir acompanhando e aguardando também o retorno do PGR. Obrigada. Gustavo Uribe volta aqui comigo para a gente falar de novo sobre esse assunto, Uribe, porque a gente vê aí o presidente Jair Bolsonaro indo até o limite nesse tensionamento aí entre os poderes. E, mais uma vez, é o que a gente está acompanhando. Falta, como o Theo muito bem explicou, esse retorno do PGR e acompanhar se o ministro Dias Toffoli vai revisar, portanto, essa pauta. Dificilmente vai revisar, Roberta, porque os termos utilizados pelo ministro José Dias Toffoli foram muito diretos e concisos. Ele falou que você não pode transformar um juiz em réu e você não pode declarar a suspeição dele pelo simples fato de ele estar à frente de um inquérito que tem como alvo aquele que moveu a ação. Ele também diz nessa decisão, que foi publicada na semana passada, que você não pode também criar um universo de suspeição sobre o magistrado pelas suas decisões. São decisões técnicas.
técnicas, não políticas. Então, provavelmente, ele não deve revisar a sua decisão. A tendência é que ou ele não dê ouvidos e leve para a Procuradoria-Geral da República ou leve a plenário. Já na Procuradoria-Geral da República, nós temos uma apuração também dessa semana que Augusto Aras deve se posicionar contra a continuidade da apuração contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso ele já acenou para alguns aliados dele, para alguns assessores na Procuradoria-Geral da República. Mas ele deve, em contrapartida, se posicionar a favor da graça constitucional concedida pelo presidente Jair Bolsonaro em relação a Daniel Silveira, deputado federal, que teve, então, foi considerado culpado pelo Supremo Tribunal Federal por abusos, enfim, cometidos em declarações contra as instituições da República. E aí também há essa possibilidade de chegar, então, por meio de José Dias Toffoli ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas mesmo lá, a tendência é que o presidente Jair Bolsonaro sofra uma derrota. Você tem dois nomes que são mais alinhados ao Palácio Planalto, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, são nomes indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, mas André Mendonça já deu mostras de que não deve se posicionar em todas as decisões alinhado ao Palácio do Planalto. Então, dificilmente o presidente Jair Bolsonaro consegue uma vitória contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, como eu disse, é mais uma estratégia política que uma estratégia jurídica. Mais uma estratégia política para continuar num antagonismo contra o ministro Alexandre de Moraes em um ano eleitoral, quando o presidente Jair Bolsonaro coloca dúvidas sobre a apuração das eleições. Ou seja, criar na imagem de Alexandre de Moraes uma espécie de algoz caso o presidente Jair Bolsonaro perca as eleições deste ano. É isso, Uribe. Obrigada por mais essa sua participação. Até já. Agora sim, especialista CNN, vamos falar sobre as ações da Petrobras que apresentaram queda na Bolsa de Valores depois do governo federal ter anunciado ontem essa nova troca no comando da estatal, a quarta. Sobre isso, eu vou conversar agora com o nosso especialista CNN. Opa, até caiu meu ponto aqui, mas tá tudo bem, viu? Alexandre Schwartzman, deu certo a nossa conexão agora. Bem-vindo, boa tarde. Queria que você explicasse para a gente qual é o seu olhar, a sua avaliação sobre essa reação do mercado financeiro depois de mais essa troca em uma empresa com o porte da Petrobras. Bem-vindo, Alexandre. Boa tarde, Roberto. Obrigado. Bom, a avaliação não poderia ser diferente. A maior empresa do país está sendo tratada como uma equipe de segunda divisão, que não chega nem a perder o jogo, né? No caso, ela está até ganhando o jogo, mas ainda assim insistem em demitir o técnico, porque o técnico não obedece ali o que o presidente do clube quer, que é escalar um determinado jogador. O técnico vê que não faz sentido, enfim, vai sendo demitido, mas ela sendo realmente muito maltratada. E o receio que isso cria é exatamente a percepção de que existe, como a matéria estava chamando a atenção, um desalinhamento já considerável do preço dos combustíveis, embora tenha havido um reajuste pesado em março, de março para cá se acumulou uma diferença considerável, né? Hoje eu estimo aí na casa de 15%, 18% entre os preços de gasolina lá fora e aqui, e quem está bancando isso em parte é a Petrobras, em parte são os importadores, mas a situação é insustentável. Então, o que se vê é o receio de que a companhia volte a sofrer interferência na formulação de preços de combustíveis para atender, vamos deixar bem claro, interesses absolutamente eleitoreiros do presidente da República. Não tem nada a ver com gestão eficiente de uma empresa. Agora, Alexandre, essa nova troca e até a queda na Bolsa de Valores também, nas ações, pode provocar alguma reação importante dos acionistas, principalmente dos acionistas estrangeiros? Não, mas são eles que estão vendendo, né? A reação está aí. Tem uma expressão, né, que fala, votar com os pés, né? E acionista faz exatamente isso. Ele não gosta da gestão da empresa, ele vende. Né? Então, por que a ação está caindo 5%? E é uma perda considerável do valor de mercado da empresa. É porque as pessoas estão percebendo que, enfim, não há o risco de não ser uma gestão que vá ser adequada do ponto de vista dos interesses da empresa e de seus acionistas. Então, eles não precisam fazer protesto, eles não fazem piquete, sempre fazem a forma mais simples. Não gosta disso, ele vende. Né? É assim que a coisa acontece. Alexandre, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Visão de hoje. Até uma próxima. Até a próxima. Grande abraço, Roberto.
Vamos falar agora sobre movimentações eleitorais. A equipe jurídica de Lula se reuniu com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, e sugeriu iniciativas que possam ampliar a forma de atuação do TSE nas plataformas que consideram imunidade de autoridades na hora de moderar as publicações. O Facebook, por exemplo, tem uma postura considerada mais flexível para publicações de parlamentares e autoridades eleitas. Fachin, segundo relatos de participantes do encontro, concordou com a avaliação dos advogados e sinalizou que o TSE vai seguir no caminho de aprimorar o debate com as plataformas para assim garantir o combate à desinformação na campanha eleitoral deste ano. O presidente do TSE também apresentou ao grupo a série de medidas que a Justiça Eleitoral tem adotado e ainda pretende implementar para que o processo eleitoral seja, segundo ele, realizado com segurança e paz. Participaram desse encontro da sede do tribunal, os advogados Cristiano Zanin Martins, Eugênio Aragão, Ângelo Ferraro e Marcelo Schmidt, além da secretária-geral da presidência da corte, Cristiane Peter da Silva. A CNN procurou a assessoria do Facebook, mas ainda não teve retorno. Deixa eu chamar Gustavo Uribe, então, para a gente repercutir essa reunião, mais um alinhamento ou tentativa de alinhamento com as redes sociais, pensando no conteúdo eleitoral, mas principalmente na preocupação com notícias falsas, as fake news, né, Uribe? É uma batalha difícil que o Tribunal Superior Eleitoral tem tentado, de uma certa forma, impedir. A gente viu o cenário de 2018, tivemos inclusive o Tribunal Superior Eleitoral analisando uma questão contra a chapa Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, justamente por causa de um grupo de empresários que acabou disparando mensagens por WhatsApp, algumas mensagens também de conteúdos inverídicos contra o então candidato do PT, Fernando Haddad, e inclusive você teve uma condenação em relação às fake news, que foi de Fernando Francischini, deputado estadual pelo Paraná e que acabou sendo, então, tendo o seu mandato cassado pela dispersão de fake news. Agora temos um cenário que a Justiça Eleitoral, depois da experiência de 2018, tenta agora construir mecanismos para impedir a dispersão de fake news. A gente sempre lembra que algumas pessoas tendem a amenizar. Notícias inverídicas sempre aconteceram, mas agora a gente tem visto esse disparo em massa, porque a tecnologia trouxe essa possibilidade de todo mundo ter acesso a essas mídias digitais ou esses aplicativos de mensagem, e isso ganha uma escala muito maior do que ganhava antigamente. A gente vê então os advogados do PT tentando conversar com o Tribunal Superior Eleitoral para que medidas mais enérgicas acabem sendo tomadas. O Tribunal Superior Eleitoral já se reuniu com essas redes, o Telegram, inclusive, ontem divulgou mensagens no aplicativo para que as pessoas não dispersem essas informações. O Twitter, inclusive, criou um botão, um aplicativo, para que as pessoas denunciem e também um banco de informações prévias para que as pessoas leiam antes de cair em informações falsas, ou seja, uma espécie de fact-checking do Twitter para que as pessoas saibam que aquelas informações que podem chegar a elas também que elas saibam que são mentirosas, não são realidade. Então essa deve ser uma grande preocupação para a campanha eleitoral deste ano e também para a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem um grande receio que se repita o cenário de 2018 em relação à campanha do presidente Jair Bolsonaro. Mas aí a gente sempre faz um porém. Não é só apenas na direita que costuma acontecer essas notícias negativas, essas notícias inverídicas. Na esquerda também há muitas informações inverídicas. Eu já me deparei nas minhas redes sociais com fake news dos dois lados. Então é preciso que as duas campanhas, os dois lados, eles fiquem bastante, sejam vigilantes em relação à dispersão de fake news. O Leandro Rezende, vem para cá também para a gente falar sobre esse assunto, até porque essa ideia de imunidade parlamentar, ela já está no projeto das fake news. Roberta, essa ideia, né, de imunidade parlamentar é como uma extensão, no caso, o ex-presidente Lula, por ação do Thaís Arbex, está mostrando que é uma extensão da imunidade de autoridades, de uma forma geral, para que elas não sejam sujeitas à mesma moderação de conteúdo que nós, mortais, né, somos sujeitos se postarmos alguma coisa equivocada nas nossas redes sociais, mas essa ideia de criar uma espécie de cidadão de primeira classe nas redes sociais, de estender
estender essa imunidade parlamentar, ela não estender de alguma maneira essa imunidade para autoridades, ela não está só na campanha do ex-presidente Lula, ela está verbalizada no projeto de lei das fake news. A Câmara dos Deputados tentou votar esse projeto na Câmara, né? Ele foi colocado para pauta para ver se ele passava para o regime de urgência, mas não teve votos suficientes e o projeto acabou voltando ali para a gaveta, no qual está já há algum tempo. Mas um dos pontos mais polêmicos desse projeto de lei das fake news é justamente isso. Os especialistas com quem eu converso sempre falam nisso, né? De, olha, você está criando uma imunidade parlamentar para os parlamentares que usarem as redes sociais, você está, na verdade, perdendo ainda mais o propósito do que é a rede social, de você fazer um debate público em que todos, em tese, são iguais, né? Então, os especialistas criticam vários pontos do projeto de lei das fake news, mas esse da imunidade parlamentar é um dos principais. Você criar uma espécie de cidadão de outra classe que não possa sofrer o mesmo tipo de moderação de conteúdo, né? É muito complicado e é algo que, enfim, causa polêmica dentro da Câmara, e a comunidade de pessoas que estudam direito, tecnologia, sociedade também sempre se insurge contra essa ideia. Roberta, fato é que ter um time jurídico é quase tão importante quanto ter um time político nas campanhas desse ano, né? A gente viveu em 2018 uma eleição marcada por enxurradas e enxurradas de desinformação. Isso motivou, à época, o então presidente do TSE, Luiz Fux, a falar uma série de medidas que seriam tomadas caso isso acontecesse, né? Essas medidas acabaram não indo para frente dessa forma. O TSE parece que está se preparando melhor para as eleições de 2022, mas também o alerta que os especialistas sempre fazem é o seguinte: não adianta só a boa vontade e a proatividade do Tribunal Superior Eleitoral, caso as plataformas também não ajudem no combate à desinformação. Isso é um dos pontos mais importantes, Roberta. É isso, meninos. E, enquanto isso, o impasse na terceira via permanece. Qual será o futuro do PSDB após a desistência que a gente acompanhou ontem de João Dória à corrida pela presidência da República? É esse o tema do debate CNN de hoje, aqui no Visão, com os presidentes municipais do partido, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho, então, você não pode perder esse debate, essa discussão aqui dentro do Visão CNN, como acontece todos os dias, e hoje focando, portanto, no futuro do PSDB, depois da desistência do ex-governador do estado de São Paulo, João Dória, para concorrer à presidência da República. Nos outros assuntos, considerado uma prévia da inflação oficial, o IPCA 15 desacelerou para 0,59% em maio, se a gente faz a comparação com o mês de abril. Mesmo assim, esse é o maior índice para o mês desde 2016. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Vou conversar com a Rafaela Cascardo, que traz os detalhes. Vou até levantar para conversar com a Rafaela Cascardo, que está no Rio de Janeiro e vai trazer os detalhes sobre esses números para a gente. Oi, Rafaela, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Olha, Roberta, em abril a inflação tinha ficado em 1,73%, portanto, agora, com essa prévia para o mês de maio, houve essa desaceleração para 0,59%. Mas ainda assim, é um índice acima do que o mercado esperava. A expectativa era de 0,45%. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação fica em 12,20%, a maior desde novembro de 2003. Já são 9 meses seguidos que a inflação circula, então, com 2 dígitos. Nesses dados divulgados hoje pelo IBGE, constam que 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta na inflação. E aí eu destaco os produtos farmacêuticos, que tiveram aumento de pouco mais de 5% por causa do encarecimento dos remédios no mês de maio. Além dos remédios, também tiveram alta os produtos de higiene pessoal. Então, a gente fala muito do mercado, né, Roberta, que está ficando cada vez mais caro, mas nesse mês de maio as farmácias também ficaram mais caras e somente o grupo da habitação teve diminuição da inflação por causa da redução do preço da energia elétrica, já que o Brasil voltou para a bandeira verde. Eu volto com você. Tá certo, Rafaela. Obrigada pelas suas informações e um bom trabalho para você por aí. Gente, vamos a mais um Push CNN agora.
Uma operação policial no Rio deixou 13 mortos. A ação das forças de segurança tinha como objetivo combater o tráfico de drogas em 2 dos maiores complexos de favelas da zona norte da capital, Vila Cruzeiro e Alemão. Outras pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital Getúlio Vargas. Por causa dos intensos tiroteios, 19 escolas foram fechadas. A Secretaria Municipal de Educação não soube informar quantos alunos foram prejudicados. Após o anúncio do governo de mais uma troca na presidência da Petrobras, as ações da estatal operam em queda nesta terça na Bolsa de Valores brasileira. A expectativa é que o novo indicado, Caio Mário Paz de Andrade, tenha perfil pró-mercado e não altere a política de preços da empresa. A prévia da inflação desacelerou a 0,59% em maio na comparação com abril. Mesmo assim, esse é o maior índice para o mês desde 2016. Já no ano, o IPCA 15 apresentou uma alta de 4,93% e o acumulado dos últimos 12 meses é de 12,2%. Os dados são do IBGE e, segundo o Instituto, todos os grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram aumento de preços, exceto o setor de habitação. O Airbnb vai encerrar os negócios na China a partir do dia 30 de julho deste ano. A empresa de aluguel por temporada informou que optou por sair do mercado chinês, assim como uma longa lista de outras plataformas de internet ocidentais. O Airbnb fez o anúncio por meio de sua conta oficial, sem detalhar as razões. O metrô da cidade de Kharkiv voltou a funcionar depois de 3 meses desde o começo da guerra da Ucrânia. Os túneis serviram de abrigo antibomba para os moradores. A cidade, que é a segunda maior do país, é uma das mais bombardeadas pelos russos. Três e 23 agora, vamos falar sobre o Fórum Econômico de Davos. Em um painel que foi realizado hoje, os líderes discutiram novos modelos de negócios, políticas e incentivos necessários para impulsionar o consumo de forma responsável e inclusiva para um planeta e uma população mais saudáveis. Vamos ver. Projeções divulgadas pelo Fórum mostram que, até 2030, a classe global de consumidores vai passar de 5 bilhões de pessoas e os gastos chegarão perto de 100 trilhões de dólares, um crescimento de 50% desde 2020. Para o CEO da L'Oréal, Nicolas Hieronymus, existe um desejo amplo de consumir de forma mais responsável, mas ainda faltam meios para isso. The consumer has a very important role to play. Today there's an important number that always strikes me is that 85% of people say they want to behave and consume more sustainably, but only 5% do it. Yeah. And the reason between these two huge numbers, the gap is one, lack of information, two, compromise on quality. O CEO global do grupo JBS, o brasileiro Gilberto Tomazoni, reforçou a importância de eliminar o desperdício para garantir um consumo mais responsável. Today, 1/3 of the population did not eat enough, and we lose 1/3 of the food. The math is simple. We need to tackle this situation. Affordability, for me, is the key. A ministra holandesa do Meio Ambiente e Infraestrutura, Viviane Heineman, falou sobre o papel dos governos para evitar o desperdício. We are going through a systemic change, and that requires a big responsibility also from governments. And one of our big challenges is to take everyone along in this systemic change, and it means that we have to look at ways to do it step by step by not leaving people behind. J. Michael Evans, presidente do grupo Alibaba, destacou a questão de sustentabilidade para pequenos negócios, em especial as chamadas pegadas de carbono. This is not something that businesses would normally develop themselves because it's too expensive. But at scale, for 10 million small businesses and 250,000 brands, we can do this and we can roll this out. Vamos direto, ao vivo a Davos, conversar com o nosso Fernando Nakagawa, aparecendo com a gente aqui no Visão. Oi, Naka, boa tarde para você, bem-vindo. Traz informações para a gente, então, sobre o ministro Paulo Guedes, que também está participando aí das discussões em Davos. Oi, Naka.
Oi, Roberta, boa tarde a você, todo mundo que está aqui no Visão. O ministro Paulo Guedes acabou de falar sobre a Petrobras, a troca de nomes na companhia. Ele chegou agora há pouquinho aqui a um jantar promovido pelo Fórum Econômico Mundial. Agora são 8 horas e 25 minutos da noite aqui na Suíça. E o ministro disse o seguinte, questionado sobre a troca de nomes na presidência da companhia, o ministro disse, abre aspas, é o presidente da República que indica o ministro de Minas e Energia indica o conselho indica o CEO e a diretoria e CEO e a diretoria da Petrobras é que falam de preço. E ele continuou, é o ministro Saxida. Portanto, ministro Paulo Guedes negando que trate de preços da Petrobras ou que este seja um tema de sua responsabilidade. O ministro também foi questionado, eu perguntei para o ministro ali, mas as ações estão caindo, ministro. O mercado está equivocado? E ele disse, certamente. Então, para o ministro, a queda das ações da Petrobras hoje, terça-feira, é um equívoco. Tá certo. Nakagawa trazendo aí repercussão do próprio ministro Paulo Guedes em relação a mais essa troca na estatal, mais essa troca de comando, a quarta troca na Petrobras, no governo Bolsonaro. Naka, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você por aí. Você volta assim que tiver novidades. Até mais. E olha, já passa de 130 o número de casos confirmados da varíola dos macacos no mundo. A doença segue se espalhando pela Europa e preocupando autoridades dos países. Vou conversar agora com a correspondente Denise Odorice. Oi, Denise. Boa tarde para você, bem-vinda. Hoje a OMS voltou a falar sobre a varíola e segue dizendo que esse surto está controlado, é isso? Oi, Roberta, boa tarde para você e para todos. O que a OMS diz é que este surto é controlável, que ele não vai virar uma pandemia como a que a gente acabou de viver, por exemplo. Basicamente porque o vírus da varíola dos macacos é um tipo diferente do vírus da Covid-19 e ele não se espalha com tanta facilidade quanto o coronavírus. Então, a OMS está dizendo que, claro, que tem que haver um cuidado, que as autoridades têm que ficar de olho, mas que não deve ser um cenário tão tenebroso quanto o que a gente viveu nos últimos 2 anos, né? Por enquanto, o que a OMS diz é que já foram registrados 131 casos confirmados e 106 casos suspeitos em pelo menos 19 países. Isso desde 7 de maio, que foi quando houve o primeiro relato de caso de varíola dos macacos fora do continente africano. Por quê? Porque nos países da África Central e da África Ocidental, ela é uma doença mais comum. Tem alguns países, até como a Nigéria, por exemplo, em que ela é endêmica, ou seja, lá acontece normalmente. Fora da África é que é algo incomum. Uma hipótese, levantada pela OMS é que essa transmissão que acontece por contato próximo pode estar sendo impulsionada justamente pelo fim da pandemia do coronavírus. Por quê? As pessoas estão mais próximas, estão retomando os eventos. Aqui na Europa está no verão, quase. Então tem mais coisas acontecendo, mais eventos e a possibilidade então é que as pessoas estão novamente retomando contato e com isso facilitando a transmissão. É com você, Roberta. Tá certo, Denise. A gente segue acompanhando a evolução dos casos, os países que vão confirmando esses casos da varíola dos macacos. Por enquanto, ainda não temos confirmações aqui no Brasil. Muito obrigada pelas suas informações, Denise. Bom trabalho para você por aí. Daqui a pouquinho você vai ver, Eduardo Leite garantiu que não trabalha com a hipótese de ser vice em qualquer chapa presidencial. Agora, 3h30, a Visão CNN faz um rápido intervalo. A gente volta já já. Estamos de volta com Visão CNN desta terça-feira. O MDB se reúne daqui a pouquinho em Brasília para discutir os rumos da campanha de Simone Tebet na disputa pela presidência da República. Será o primeiro encontro entre as lideranças do partido depois do ex-governador João Dória ter retirado a candidatura dele pelo PSDB. Repórter Tainá Farfan tem mais informações para a gente sobre essa reunião do partido, que também tem algumas divisões, né, Tainá? Boa tarde para você, bem-vinda.
Tem sim, Roberta. Obrigada. Excelente tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Visão CNN. Eu já estou aqui na Fundação Ulisses Guimarães, aguardando o início dessa reunião da executiva do MDB. A gente tinha uma expectativa, né, Roberta, que o anúncio de Simone Tebet como nome da união desses três partidos, MDB, PSDB e Cidadania, saísse hoje, até porque a gente acompanhou aquele anúncio dos presidentes dos três partidos na semana passada, afirmando que nesta terça-feira cada um levaria o nome de Tebet internamente para os seus partidos poderem referendar o nome de Simone Tebet, mas acabou que hoje apenas MDB e Cidadania vão se reunir. PSDB chegou a ameaçar um encontro hoje, mas acabou adiando para o dia 2 de junho. Então a gente vai ter que aguardar, né? Até porque os três partidos precisam concordar, né? Referendar o nome de Simone Tebet para ela ser oficializada como nome da união desses três partidos. PSDB, que tem aí um impasse maior, a gente acompanhou ontem João Dória desistindo dessa candidatura, mas tem outras questões ali internas no PSDB. Por exemplo, Aécio Neves e companhia queriam que João Dória desistisse, mas ao mesmo tempo não querem que o partido apoie Simone Tebet. Apesar desses impasses, né, que a gente acompanha, a informação dos bastidores é que tem uma tendência para que o partido referende, sim, apoie o nome de Simone Tebet, mas PSDB tem brigas internas e públicas, a gente vai ter que acompanhar bem de perto. Já aqui no MDB, vale a gente destacar que tem uma ala do partido, apesar da cúpula, né, de boa parte apoiar Simone Tebet, tem uma ala do partido que acaba apoiando Lula e uma outra ala que apoia Jair Bolsonaro. Simone Tebet já se manifestou sobre isso e disse que é preciso respeitar a regionalidade dos colegas e que ela acredita que até a convenção do partido, que vai ser ali entre julho e agosto, essa situação já vai estar um pouquinho melhor e claro que a gente vai acompanhar essa reunião que começa já já. Volto com você no estúdio. Com certeza, Tainá. Vamos seguir acompanhando. Qualquer novidade você volta. Bom trabalho para você e até mais. Obrigada. E embora tenha a senadora Simone Tebet como pré-candidata à presidência da República, o MDB flerta com Lula e Bolsonaro. A ala lulista do partido está principalmente entre os integrantes do Nordeste. Já o núcleo bolsonarista se concentra nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e uma parte do Norte. Mesmo assim, a cúpula do partido não acredita que haverá uma debandada contra a pré-candidatura de Simone Tebet. Segundo membros da Executiva Nacional do MDB, a tendência é que a senadora se fortaleça dentro da legenda depois da desistência de João Dória. Você está vendo aí a reportagem no nosso site, dá para acessar pelo cnnbrasil.com.br e também apontar o celular, a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela para ter o acesso completo. E a desistência de João Dória de concorrer ao Planalto abre uma nova disputa no PSDB por recursos de campanha. Essa apuração é do nosso analista de política, o Caio Junqueira. A matéria completa também está lá no nosso site, cnnbrasil.com.br. E olha, segundo integrantes do partido, as duas alas do PSDB sinalizaram que vão manter o conflito interno sobre a candidatura presidencial e têm avaliações distintas sobre como esses recursos devem ser utilizados agora. Somando os fundos partidários e eleitoral, o fundo partidário, aliás, e o eleitoral, o PSDB tem mais de 378 milhões de reais. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, declarou hoje que a atenção e os olhares dele estão voltados ao estado gaúcho. E disse ainda que a condução do processo nacional está a cargo dos dirigentes partidários do PSDB. Leite afirmou confiar que eles saberão construir unidade no Partido Tucano, em outras agremiações também, e que não articula e nem participa das articulações nacionais. Sobre a senadora Simone Tebet, Eduardo Leite diz que o PSDB precisa aprofundar a discussão com o MDB sobre o projeto para o país e como será essa construção. E para o analista Gustavo Uribe, Eduardo Leite garantiu que não trabalha, gente, com a hipótese de ser vice em qualquer chapa presidencial. Uribe volta para cá, então, para a gente falar sobre esse assunto também, sobre a sua conversa com o tucano Eduardo Leite, porque ontem mesmo a gente falava sobre ele, depois da desistência do ex-governador do estado de São Paulo, João Dória. Eduardo Leite, que disputou as prévias em novembro. No começo, a ideia inicial seria uma chapa dele com a Simone Tebet. O que ele te falou então, Uribe? Conta pra gente mais detalhes.
Era a chapa considerada ideal. Inclusive, Simone Tebet me disse no ano passado que as pesquisas qualitativas apontavam que Eduardo Leite como cabeça de chapa e Simone Tebet como vice era a chapa que tinha mais condições de crescer nas pesquisas eleitorais. Mas como quem ganhou as prévias foi João Dória, agora nós temos um cenário de Simone Tebet como cabeça de chapa. Eduardo Leite já colocou um pouco de água no chope de algumas lideranças tucanas que querem que ele seja cabeça de chapa e o PSDB tem uma candidatura própria. Ele me disse que segue agora com os olhos focados no Rio Grande do Sul, estado dele. As pesquisas internas do PSDB apontam, inclusive, um cenário favorável a ele para uma candidatura à reeleição. Caso ele seja reeleito, será um feito inédito. A população gaúcha nunca tinha reeleito um governador, então a possibilidade agora real dele conseguir essa façanha. E agora o PSDB discute internamente que nome poderá ser ou uma candidatura própria ou vice. Surgem dois nomes, Tasso Gereissati, governador do Ceará, ex-governador do Ceará e senador pelo Ceará, e também o nome de Aécio Neves, que é ex-governador de Minas Gerais e deputado federal. Agora o PSDB discute até a semana que vem que caminho tomará, se uma candidatura própria até junho ou julho, ou se realmente compõe já agora com Simone Tebet, indicando o nome a vice-presidente. Caso alongue um pouquinho essa decisão lá para junho e julho, a estratégia do PSDB é justamente negociar um pouco mais alto no MDB. Abrindo mão de uma cabeça de chapa, o PSDB consegue alguns acordos regionais, como no Rio Grande do Sul e também no Mato Grosso do Sul. Turibi, obrigada por mais essa sua participação. E olha, ainda falando sobre o PSDB, com a desistência da candidatura presidencial de João Dória, o partido vai precisar debater o destino de 65 milhões de reais vindos do fundo partidário e eleitoral que estavam previstos para abastecer a campanha, é o que dizem integrantes do partido. As duas alas do PSDB que sinalizaram que vão manter o confronto interno em torno da candidatura presidencial tem avaliações distintas sobre como esses recursos devem ser utilizados. Somando os fundos partidário e eleitoral, o PSDB tem quase 379 milhões de reais. Essa informação a gente estava falando agora há pouco, que é do nosso analista Caio Junqueira. E o fundo eleitoral do PSDB nessas eleições é o tema do debate que começa agora aqui no Visão CNN. Para esse debate, convidamos os presidentes municipais do PSDB de São Paulo, Fernando Alfredo, e do Rio Grande do Sul, Lucas Redeker. Boa tarde, bem-vindos. Obrigada pela participação dos dois. Estão me ouvindo bem? Ouvindo perfeitamente. Antes de mais nada, gente, só deixando claro aqui as nossas regras, a gente tem por premissa o equilíbrio de fala dos nossos convidados. Então, cada um tem cerca de 2 minutos para resposta, para réplica e tréplica. E para que eu não seja indelicada, interrompa os senhores, a gente tem uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai pular aqui no meio de vocês dois, na tela. E aí vocês já sabem, por favor, que o tempo está acabando e precisam encerrar. Primeira pergunta, começando pelo Fernando, então. Qual destino o PSDB deve dar ao valor de 65 milhões de reais vindo dos fundos partidário e eleitoral, agora que João Dória desistiu da candidatura pelo partido? Boa tarde, Roberta. Boa tarde, meu amigo Lucas, companheiro de partido, deputado brilhante. Eu acredito, Roberta, que o fundo deve ter uma destinação discutida junto com seus presidentes estaduais, diretórios municipais e a bancada, tanto no Senado quanto na Câmara. Uma vez o PSDB não tendo candidatura à presidência da República, isso precisa ser discutido melhor para os nossos palanques regionais, os candidatos a governadores, os candidatos a senadores, os candidatos a deputados federais, enfim, para que todo mundo consiga, de alguma forma, obter o fundo necessário para custear a sua eleição, uma vez que a gente sabe a importância do fundo nesse momento. Repassar então a mesma pergunta ao Lucas. Qual destino o PSDB deve destinar, portanto, ao valor de 65 milhões de reais? Boa tarde, Roberta. Boa tarde ao Fernando Alfredo, que é presidente do PSDB de São Paulo, que faz um excelente trabalho. Teve a oportunidade de trocar algumas ideias aqui no Rio Grande do Sul, eu como presidente do PSDB do Estado. Primeiro, eu acho que o fundo eleitoral é um debate contínuo, dentro dos partidos. A necessidade, a partir da formação do fundo eleitoral, ela se deu aí e fez com que a política, infelizmente, mudasse até a maneira de ser feita. Muitas pessoas que vêm entrar no PSDB ou em qualquer partido perguntam quanto que vai ter de fundo eleitoral, e isso, na minha visão, fez com que a política retrocedesse muito menos por convicções e muito mais
em busca de recursos, né? O PSDB é um partido que, na minha visão, essa disputa interna que nós tivemos prejudicou a imagem do PSDB e nós temos que recuperar através da base. E a base se dá nas candidaturas a deputado estadual, federal, senador, governador, né? Essa é uma definição que vai ter que ser construída dentro do próprio partido, até porque esses recursos, no meu ponto de vista, né, eu não sou favorável ao fundo eleitoral, eu acho que nós deveríamos ter doação de pessoa jurídica como antigamente, mas como a proibição da pessoa jurídica existe hoje no Brasil, o fundo é necessário para aqueles que não podem captar recursos de outra forma. Então, eu concordo com o Fernando que temos que ter esse recurso nos estados, nas candidaturas, para que a gente possa ter nominata eleita com bancada forte na Câmara dos Deputados, porque o nosso grande problema hoje, não tendo uma candidatura a presidente da República, a gente perde um pouco de visibilidade e representatividade e isso diminui o tamanho da bancada que nós teremos para representar as ideias do PSDB na Câmara. Só uma rápida correção. Desculpe, Lucas, você é presidente estadual do PSDB, presidente estadual. Acho que a gente falou municipal aqui. Agora, o primeiro a responder a próxima pergunta será o presidente. Você ainda, Lucas, segue respondendo a próxima pergunta. Na sua visão, João Dória foi traído pelo partido? E por que ele percorreu esse caminho até a desistência de ser candidato à presidência, na sua análise? Olha, minha análise é que o governador João Dória teve uma dificuldade muito grande iniciada pela rejeição que estava posta nas pesquisas. Um grupo partidário, uma base, uma parte do grupo partidário, que apoiou o João Dória nas prévias para que ele fosse o candidato, a partir do momento em que ele se tornou o candidato, começou a se preocupar com a imagem que teria nesta eleição, né, com a candidatura de João Dória com um nível de rejeição. E isso fez com que a própria base, um grupo interno do João Dória, não digo a totalidade, mas uma parte, fosse se preocupando com isso, né? Portanto, que chegou num momento em que eu, que apoiei o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, todos sabem disso, assim como Eduardo Leite, nós demos um passo para trás. O Eduardo Leite disse, olha, eu não vou mais ser o problema a ser o problema da terceira via, né? Vou trabalhar em cima da consolidação da terceira via do PSDB com o João Dória, e a partir que o Eduardo Leite dá um passo para trás, se continua construindo através de outros grupos e não, né, de uma disputa interna com o Eduardo Leite. Então, eu entendo em que houve, de fato, um fogo amigo, e não estou aqui, não é nenhuma provocação ao Fernando, ao contrário, porque ele tem trabalhado bastante para isso, mas de uma base até da própria deputados da bancada nacional, líderes, né, que se preocupavam nas candidaturas ao governo, por exemplo, de nessa candidatura ao governo ter essa rejeição conectada com o João Dória e isso prejudicar as candidaturas, como foi o caso da candidatura do Geraldo Alckmin há 4 anos atrás, que fez 4% e que não catapultou nenhuma candidatura, ao contrário, né? E sempre se busca que uma candidatura nacional ajude as candidaturas com o seu nome e com a sua possibilidade de crescimento. E passo a mesma pergunta, então, ao Fernando Alfredo. Bom, Roberta, como o Lucas disse, na verdade, problemas internos todos os partidos têm, né? Não é diferente no PSDB. O João se consolidou como grande vencedor das prévias, né? Num processo que um único partido no país fez, foi o PSDB, né? Inclusive com espaço na grande mídia nacional, debatendo as ideias daquilo que o PSDB defende para uma sociedade melhor, com os nossos 3 pré-candidatos, né, o Arthur, o João e o Eduardo, e o João saiu vitorioso. O João teve, sim, algumas resistências internas no partido, que é natural. Para algumas pessoas do mundo da política, não é normal um sujeito como o João Dória, que veio da iniciativa privada, se doar da forma que ele se doou na vida pública. E também concordo com o Lucas quando ele fala que a rejeição do João poderia atrapalhar alguns palanques regionais, sim. Mas eu acredito também, Lucas, que atrapalha muito mais o fato do PSDB não ter um candidato ou uma candidata à presidência da República. Porque nós vamos ser forçados, pela opinião pública, a tomar um caminho. Que aqui o meu de São Paulo já deixei muito claro. Não é o bolsonarismo e nem o lulismo. Nós vamos caminhar junto com uma candidatura de centro, que discuta o país, que pense uma sociedade mais justa e igualitária, assim como o João Dória vinha defendendo
assim como o Eduardo defende aí no Rio Grande do Sul. Enfim, essa é a linha social-democrata que nós queremos para o país, assim como foi o presidente Fernando Henrique Cardoso e assim como todas as outras eleições, o PSDB teve capacidade de apresentar um candidato, né, para que a população pudesse escolher entre os demais. Fernando, começando a próxima pergunta por você agora. Como é que fica a terceira via a partir deste momento? Simone Tebet pode correr os mesmos riscos de outros vários nomes da terceira via que não tiveram força para chegar de fato às eleições? Olha, Roberta, a Simone agora tem o desafio, né, porque ela, capitaneando esse processo de construção da terceira via, ela vai ter que mostrar que tem essa capacidade de liderança em aglutinar todos os partidos. Então, conversar com o PSDB, com a nossa bancada federal, com a nossa executiva nacional, conversar com os outros partidos, né? Enfim. E eu ainda fico muito chateado e triste, porque essa questão da terceira via, ela vem se desmontando desde quando o Bivar, né, saiu do processo da terceira via, argumentando que seria mais viável uma candidatura própria, quando, na verdade, a gente sabe que o pano de fundo não é. União Brasil nada mais quer que entregar para o Bolsonaro aquilo que eles se comprometeram. Então, jamais fariam parte de um processo com uma terceira via. Eu espero muito agora que o PSDB, o Cidadania e o MDB tenham a capacidade, através da Simone Tebet, de liderar todo esse processo de construção de um nome que se fortaleça e cresça nas pesquisas, né? Então, torço muito para que a Simone consiga isso, né? Mas também com muitas dúvidas, no sentido em que o MDB vai sustentar a candidatura dela até o final, porque o João tinha, de fato, a legitimidade, porque foi um candidato escolhido por umas prévias. A Simone não tem essa garantia, ela é a candidata de parte do MDB. Então, a gente sabe que o MDB é um partido com várias configurações regionais territoriais que talvez não embarque na candidatura dela. Eu costumo dizer, né, desde o seguinte, se no PSDB estava difícil para o João, para a Simone no MDB está muito mais difícil. Mas eu acredito, vou ajudar naquilo que for possível, né? Eu acredito muito na construção de um nome viável para o país e, nesse momento, o que caminha é que a gente estejamos junto com a senadora Simone. Lucas, repasso a mesma pergunta para você agora. Como fica a terceira via a partir deste momento e se Simone Tebet pode correr os mesmos riscos de outros vários nomes da terceira via que não tiveram força para chegar às eleições? O MDB é um partido muito grande que tem peculiaridades regionais, né? Eu acho que o grande desafio da Simone é conseguir, no Nordeste, por exemplo, vencer a barreira do MDB lulista, né? No Sul, a barreira do MDB mais Bolsonaro, né? Este é o desafio interno que ela vai enfrentar. Por outro lado, na última eleição, o MDB consolidou uma candidatura, né, a presidente da República, também não emplacou, mas ele se posicionou através de uma candidatura. Eu vejo que a partir dessa fase ser ultrapassada pelo MDB, nós vamos ter que trabalhar conjuntos, né, do PSDB, Cidadania, o MDB, buscando uma terceira via que ela consiga se consolidar como a primeira via, né, e que ela não seja a terceira via dentro dessa polarização, e que nós temos que demonstrar para o Brasil que existe oportunidades melhores do que a esquerda do Lula e a direita do Bolsonaro. Isso aí é o que nós temos que deixar claro. E nós temos que ter tempo para poder consolidar com crescimento, com debate, porque a Simone é uma senadora conhecida no seu estado, assim como o João Dória em São Paulo e Eduardo no Rio Grande do Sul. O Brasil tem que conhecer os candidatos, né? E eu comungo da mesma ideia do Fernando, nós temos que arregaçar as mangas e ir para a rua trabalhar, porque nós aqui, o PSDB tem uma diferença do MDB. Nós somos divididos internamente, mas disputando entre os nossos líderes, né? E, nesse caso, há uma disputa do MDB interna da Simone que tem que disputar com líderes externos, que é o MDB mais petista e o MDB mais bolsonarista. Mas eu entendo em que a Simone consegue ter a maioria dentro do partido, consolidando essa candidatura. Vamos à próxima questão. Essa nova rodada, o Lucas começa respondendo novamente, por favor. Eduardo Leite, que disputou as prévias do PSDB contra Dória, ainda é visto como uma esperança por uma ala tucana para que o partido tenha um candidato à presidência da República. É possível que isso aconteça? Você aprovaria a candidatura de Leite? Olha, eu sou suspeito para aprovar a candidatura do Eduardo Leite, até porque eu fui apoiador dele em todos os momentos e acho que ele é o melhor nome do Brasil, mesmo não tendo ganho as prévias. Agora, eu acho que o PSDB não pode cometer o mesmo erro, né,
de voltar a uma polarização, a uma briga interna, de ter candidatura, de não aceitar essa construção com o MDB, porque isso vai nos atrasar e retroceder cada vez mais. Eu concordo com o Alfredo que o PSDB não tendo candidato a presidente é prejudicial ao partido, mas o que está posto hoje, né, a partir da renúncia, né, de candidatura do João Dória ontem, é um acordo que foi feito com o MDB e que a Simone se torna candidata. Agora, havendo uma concordância do MDB, Cidadania, PSDB, de achar um nome alternativo, eu não vejo problema nenhum. Agora, nós não podemos insistir na mesma tecla de discutir, de debater, de querer simplesmente impor uma candidatura na volta da divisão tanto do partido quanto deste grupo político que está aí consolidado. Aí eu acho que é um grande erro. Nós estamos perdendo tempo, perdemos muito tempo nessa divisão, na minha leitura, né? O PSDB perdeu bastante tempo e, consequentemente, a terceira via. Então, eu acho que não é momento de perder tempo, é momento de fazer essa definição na próxima semana, deixar bem claro, né, quem será o candidato, se a Simone Tebet é candidata, se o PSDB indicará o vice, e nós arregaçarmos as mãos e ir trabalhar. Agora, o meu ponto de vista, aí tu vai perguntar particularmente Lucas Redecker, deputado federal, o melhor nome para mim é o Eduardo Leite desde o início. Agora, nós perdemos as prévias, Eduardo Leite se retirou depois dos movimentos que fez, né, de convite para participar novamente dessa construção nacional, e está bem focado aqui na construção de uma candidatura do PSDB no Rio Grande do Sul. Não estou dizendo que seja dele, mas candidatura do PSDB. Fernando, repasso a mesma pergunta para você. Eduardo Leite, que disputou as prévias contra Dória, ainda é visto como uma esperança por uma ala tucana para que o partido tenha um candidato à presidência da República. É possível que isso aconteça e você aprovaria a candidatura de Leite? Olha, eu acho o seguinte, política é igual nuvem, né? Como já dizia nosso ex-governador Magalhães Pinto. Na política tudo pode acontecer. Eu defendi e acredito veementemente na candidatura do governador João Dória, né? Até ontem era um dos mais entusiasmados nesse processo, até porque eu não faço política pela metade. Tenho um enorme carinho pelo governador Eduardo Leite, como os colegas na juventude do PSDB, sei do potencial que ele tem, né, da capacidade técnica, administrativa e política que ele tem. Se o PSDB caminhar para um processo de discussão ampla, novamente, no sentido de oferecer algum nome para o país, combinado isso aqui com o nosso sempre governador João Dória, eu não vejo problema nenhum que o PSDB possa apresentar outro nome. Como eu disse, a política ela é dinâmica, né, e nós aqui não somos adversários, nós não somos inimigos políticos. Nós passamos por um processo de disputa que só engrandeceu o partido. Mas por algumas figuras que, em algum momento, inflamaram essa relação, né, você percebe que a relação do João Dória com o Eduardo é boa, eles são amigos. Toda vez que vêm, trocam elogios, enfim. Então, eu acredito muito que o PSDB ainda tem condição de apresentar, sim, um nome para o país, né? Volto a dizer, nada contra a Simone, até porque esse acordo foi feito, e o Lucas pode me confirmar, depois das nossas prévias, não foi um acordo que foi construído antes do processo nosso de disputa interna, depois da vitória do João Dória, que vieram com a história que é a terceira via e vai ser um dos 4 nomes. Foi posterior, não foi anterior. Até porque não faria sentido nós fazermos prévias para escolher um nome para disputar com outros 4, né, outros 3. Então, mas eu acredito que o PSDB tem bons nomes, né, enfim. Eu, particularmente, tenho muita admiração pelo Eduardo Leite. Acho que se ele estiver disposto a se oferecer, né, para o país como alternativa, ele deve dialogar com o partido como um todo, procurar que o governador João Dória, procurar as lideranças do partido. Fernando, me desculpe, preciso interrompê-lo para que o tempo fique exatamente igual. Agora, Fernando, de novo para você, essa rodada você abre. Queria suas considerações finais numa pergunta mais direta. Qual o futuro do partido, do PSDB, após a desistência de Dória à presidência da República? E você agora tem 40 segundos. Roberto, o PSDB será o partido que novamente, não sei se em 2022 ou em 2026, colocará o país nos eixos, assim como fez Fernando Henrique no momento conturbado da nossa história. Eu tenho convicção que nenhum outro partido tem a história que o PSDB tem de serviços prestados a uma sociedade tão injustiçada. Então, eu não tenho dúvida que ou em 2022 ou 2026 o PSDB retomará a presidência da República
e governará para aqueles que mais precisam. Agora, as suas considerações finais sobre o futuro do PSDB depois da desistência de João Dória. 40 segundos também. O PSDB tem que, na minha avaliação, buscar uma reformulação a partir de todas essas dificuldades que nós enfrentamos, de disputas internas. O PSDB é um partido que tem capacidade, de fato, para implantar uma política de desenvolvimento no Brasil, olhando para o social, sendo liberal na economia, mas errou muito no decorrer de um tempo em que não discutiu os seus problemas, não resolveu os seus problemas internamente. Isso refletiu no PSDB externamente no Brasil no resultado das eleições, né? E a gente sofre ainda com isso, né? E eu vejo que programaticamente nós temos condições de fazê-lo. Agora, nós temos que nos posicionar claramente com a população brasileira para que ela entenda aquilo que nós representamos no passado e que queremos representar no futuro. Tá certo. Conversamos aqui com os presidentes municipal e estadual do PSDB de São Paulo e também do Rio Grande do Sul. Fernando, Lucas, muito obrigada pela participação de vocês. Bom trabalho, até uma próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Boa tarde. Boa tarde. Gente, o presidente Jair Bolsonaro está assinando neste momento um projeto de lei sobre violência contra as crianças. Esse evento não aparece na agenda oficial do presidente, que deve se encontrar ainda hoje com o ministro de Estado das Relações Exteriores, Carlos França, e também com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. A CNN segue acompanhando a agenda do presidente. Qualquer atualização você vai acompanhar em todas as nossas plataformas. 4 em ponto, Visão CNN desta terça-feira está ficando por aqui, mas você segue muito bem acompanhado agora com o 360 e a Daniela Lima. CNN, você por dentro de tudo. Até amanhã.